Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, que dia bonito, que manhã linda, ou se você está me ouvindo à tarde, eu espero que seja uma tarde maravilhosa, ou então à noite, que coisa maravilhosa, poder ouvir a palavra do Senhor. Chegamos ao Salmo 72. É o salmo que fala sobre o Rei perfeito, né? É um dos mais lindos salmos messiânicos que nós temos na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Salmos é extremamente maravilhoso e traz-nos revelações fantásticas, principalmente sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 72 ele pode ser visto sobre três grandes ângulos. Daí porque hoje vamos olhar por um lado, amanhã por outro lado, e na quarta-feira por uma terceira dimensão. E quinta e sexta completaremos o estudo desse salmo que é tão rico e tão maravilhoso. Quero aqui compartilhar todo o carinho que recebi pelo Salmo 71. Sim, todos os amados irmãos que mandaram zaps e que mandaram mensagens e que mandaram carinhosamente todo tipo de manifestação, né? Muito obrigado. Eu fico muito feliz como a mensagem do Senhor está alcançando corações. E que bom que o Senhor falou muito ao nosso coração através do Salmo de número 71. O Salmo 72, ele, em primeiro lugar, ele é objeto de uma luta, uma briga teológica das mais bonitas que existem. Muitos autores dizem, olha, é Salmo de Davi. Tanto é Salmo de Davi que no final, lá no versículo 20, diz assim, findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Outros dizem, não, este não é um salmo de Davi. Esta é uma oração de Salomão, inclusive por si mesmo e pelo seu próprio reino, né? Então, para começo de conversa, nós temos essa linda e linda briga teológica que vai render para nós 2 grandes dias de estudo da palavra do Senhor. Afinal de contas, o Salmo é de Davi, que olha para seu filho, o jovem Salomão, e pede a Deus que tenha misericórdia daquele menino que vai assumir o trono. Ou o Salmo é de Salomão, que olha para si quando vê o peso do reino do seu pai caindo nas mãos dele. Ele é um guri. Seu pai, o maior de todos os monarcas da época, e de repente todo aquele elefante branco caindo na mão dele, meu Deus do céu. Ele tem que olhar para os céus e tem que pedir misericórdia. Essa é uma briga linda. Eu não vou fugir dela. E, pessoalmente, vamos ser francos, eu pessoalmente creio que é um salmo de Davi. Mas esta é uma posição minha. Mas também, amanhã, vou estar do lado daqueles que pensam que é um salmo de Salomão. E aí você vai poder olhar para esse salmo de 2 grandes maneiras. Mas, independente de ser de Davi, independente de ser Salomão, nós temos aqui um dos salmos mais lindos sobre o que será o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso vem num momento tão maravilhoso, isso vem no momento em que nós estamos já na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, estudando o milênio. Hoje são dia 13 de julho de 2025. E nós hoje tivemos com o pastor Cristiano aqui na sede a primeira aula sobre o primeiro grande fato sobre o milênio, que foi a prisão de Satanás. Então, é um salmo que, com certeza, depois de olharmos pelos 2 primeiros ângulos de vista, o terceiro será maravilhoso, que é olhar para esse salmo à luz de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos por gentileza trabalhar. Hoje, segunda-feira, pelo menos em 2025. Você pode estar me ouvindo em 2030, 2035, 2040, 45, 20 anos depois. Quem sabe 2075, já imaginou se ainda este áudio alcançar alguém? Bem, hoje é uma segunda-feira e nós estamos felizes na presença do Senhor. Vamos então ao querido Salmo de número 72. Em primeiro lugar, eu quero defender a minha tese. Sim, eu quero defender a tese de que este salmo é um salmo de Davi. E, obviamente, é um salmo que complementa o que nós estudamos semana passada. Complementa o Salmo 71, onde Davi, já na sua primeira fase ali da velhice, ele olha para trás, pede a Deus consolo, pede a Deus força, pede a Deus misericórdia, pede a Deus que o salve dos seus inimigos que ele nunca deixa de ter na vida. Meu Deus, que vida difícil, a do grande rei Davi, né? E agora, sentindo-se aproximar o momento em que o cetro passaria da sua mão e iria para a mão de um dos seus filhos, no caso, Salomão, ele olha para aquele garoto, ele olha para aquele menino que, com certeza, perto dele, estaria muito perdido, porque se tem uma coisa que Salomão não é Davi. É Davi, aquele homem forte, aquele homem poderoso, aquele homem vigoroso, aquele homem com uma dimensão pessoal de intimidade com Deus. Mas Salomão é Salomão. Salomão não é Davi. E Salomão está no meio de uma casa em que, em razão da loucura do seu pai, né, por fazer o que fez, ele simplesmente está no meio de uma casa que o profeta disse a Davi: olha, depois que você, então, tirou a vida de Urias para ficar com a mulher dele, a espada não vai sair da tua casa. Então, Salomão teria muitos inimigos, Salomão teria muitas dificuldades, Salomão teria problemas enormes, porque o que não faltaria após a morte de Davi era, com certeza, gente doida, louca pelo trono de Israel. E, obviamente, foi o que aconteceu. Antes mesmo de Davi morrer, Adonias, a palavra de Deus diz, Adonias se fez rei e trouxe para o lado dele o grande sacerdote da época, trouxe para o lado dele o grande general da época, tentou dar um golpe de Estado, e não era a primeira vez que Davi passava por isso. Ele já tinha passado por esse quadro com Salomão, e a coisa agora esquentou de forma terrível. Então Davi sabia que seu filho teria problemas incomensuravelmente enormes no tocante ao seu governo. E Davi, como pai, olha em primeiro lugar para o seu filho, e olha para o céu e clama a Deus pelo seu filho. Gente, que oração linda de um pai por um filho, né? De um pai por um filho. Veja que interessante o quadro geral deste salmo, que vai do versículo 1 até o versículo 20, nós podemos dividir em partes. A primeira parte fala sobre a questão da justiça, né? Ou seja, do versículo 1 ao 4. Olha o que Davi pede a Deus por seu filho. Acompanhe a leitura. Salmo 72, versículo 1 diz assim: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado
e quebrantará o opressor. Irmãos, aqui Davi sabia muito bem o que estava falando. Davi, como rei, sabia que uma das maiores funções do rei para garantir a paz dentro do reino era literalmente o papel de juiz. Sim, aquele que guardaria a justiça. O rei, em última análise, é o guardião da justiça, o protetor da justiça, o protetor dos pobres, o protetor daqueles desvalidos. E não tinha para onde correr. Em cada cidade, você sempre tinha o portão da cidade, onde ali o rei para lá se dirigia, e lá se dirigindo, o rei poderia dali, sim, julgar todos os fatos. E ele sabia que Salomão ia passar por isso. Salomão teria que ir para o portão da cidade. Salomão teria que ouvir todos os homens. Salomão teria que tomar decisões na hora, sem choro e vela. E na medida em que ele não tivesse a capacidade de julgar, ou então fosse movido por sentimentos absolutamente malignos e vis, como corrupção, né, como maldade, ele perderia o reino. Mal começaria, ele perderia o reino. Por isso que o primeiro pedido de Davi é: Senhor, enche meu filho dos teus juízos. Enche meu filho com a capacidade de entender o que é justiça, para que ele julgue teu povo, e para que a paz se estabeleça. E Davi estava preocupado com Salomão, mas Davi foi muito inteligente. Davi sabia nas suas preces que se Salomão se destacasse como um rei que julgava com justiça, todos iriam segui-lo e o reino continuaria na mão dele de forma muito forte. Davi, é óbvio, como todo pai, né? Ele olha para o Senhor nos céus e faz um segundo pedido. Ele deseja agora que o reino do seu filho seja um reino que permaneça até o final da vida dele. Tá, tudo bem que no tocante às monarquias, todo mundo sabe que o rei reina até o último dia da vida. Mas Davi sabia o que era conclave do mal. Davi sabia o que era a maldade dos homens. Davi sabia o que era o fato dos homens se unirem para tentarem depor o rei. E aí, o que acontece? A partir do versículo 5 até o 7, olha que pedido interessante desse pai pelo filho. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, e de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceivada e como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Então, olha o que Davi está pedindo ao Senhor. Senhor, eu vou agora abençoar meu filho, e eu quero que ele permaneça. Eu quero que ele permaneça, eu quero que ele não caia, eu quero que simplesmente o povo olhe para ele e o povo diga: ó, viva eternamente rei, né? Viva, ó rei, eternamente. E é interessante que ele traz aqui, de forma muito bonita, metáforas comparativas. Ele diz que ele seja como a chuva, sim, como aquele vento que, caindo na terra, traz para a terra vida, umedece a terra, traz para a terra esperança. Que meu filho seja assim, que na época dele, justos floresçam para que possam até ajudá-lo. E aí é óbvio o pedido dele: olha, eu quero que enquanto dure o sol e a lua, de geração em geração, possam temer ao meu filho, e que enquanto ele estiver, haja abundância, Como se isso fosse pouco, Davi olha para o céu, e Davi, ele, nessa oração de desejos,
Ele olha para o céu e ele diz: olha, eu quero que o reino do meu filho, Senhor Deus, seja sem fronteiras. Eu quero que ele seja de mar a mar, de terra a terra, até os confins da terra. Ele abençoou o filho dele numa bênção, pedido a Deus, que todo pai quer que a vida do filho seja muito maior do que a dele, a vida do filho vá além do que a dele, a vida do filho seja, sem sombra de dúvidas, muito maior em matéria de consequências do que a dele. Davi tinha fronteiras. Sim, Davi conquistou muitos povos. As conquistas foram pesadas, difíceis, mas para Salomão, não. Para Salomão, ele quer que as fronteiras se estendam muito mais, que Salomão domine de mar a mar, que Salomão domine até os confins da terra. Sim, Davi era pai e, como pai, desejava isso. Olha o que diz do versículo 8 ao 11. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqui Davi está olhando para os céus e está orando, Senhor, que ele domine, né? Dominará de mar a mar, né? Aqueles que habitam no deserto, versículo 9, se inclinarão a ele, e os seus inimigos lamberão pó. Olha o versículo 10, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Gente, aqui é um pai que deseja tudo para o seu filho. É lógico que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que a oração do bom pai Davi se completa e tem sua realização final no maior dos seus filhos, que não foi Salomão, que foi Jesus Cristo, né? Mas é interessante o que Davi aqui pede para o seu filho. Ele pede, olha Deus, eu quero muito mais do que eu tive, eu quero muito mais poder para o meu filho do que eu tive. Eu não quero que as fronteiras cheguem somente até onde chegar, eu quero que as fronteiras cheguem lá em cima, que vá desde o Eufrate até o final, que vá de mar a mar, que vá até os confins da terra, que todos os reis se dobrem sobre ele e para ele, né? E diante dele, e que todos tragam as riquezas para ele, que ele seja absolutamente próspero, absolutamente tomado por ti, cheio da tua sabedoria. E quando eu paro e penso numa oração como essa, irmãos, não há mal nenhum um pai e uma mãe clamar a Deus por seus filhos e pedir o que há de melhor, desde que a oração comece como a oração de Davi. Ó Deus, dá ao meu filho os teus juízos, as tuas leis, que ele possa andar de acordo com a tua palavra. Sabe por quê? Porque até no exagero que um pai e uma mãe faz no tocante ao pedido do seu filho, Deus tem misericórdia e Deus dá realmente ao filho aquilo que ele pode receber, aquilo que ele consegue receber, aquilo que ele está preparado para receber. E Davi é esse rei que vê seu filho, aquele menino. Alguns autores dizem que Salomão aqui estava com 16, 17 anos, tá? E vê que está se aproximando o período em que aquele menino vai assumir o trono e ele precisa muito, muito de Deus. E Davi, que conhece ao Senhor, faz um pedido por ele. Isso é muito bonito porque Davi vem no Salmo 71 clamando pelo final da sua vida. Mas Davi não é egocêntrico. Davi agora no 72 clama pela continuidade da sua descendência e a bênção para o povo de Deus. Gente, olha que pedido lindo do versículo 12 a 14. Davi pede que Deus abençoe a Salomão para que ele possa ser compassivo. Quer ver? Lê comigo. Para que ele possa ser amoroso, abençoador. Olha o versículo 12.
Porque se livrará ao necessitado quando ele clamar, como também ao aflito, quando ele não tiver quem o ajude. Senhor, abençoa meu filho, para que meu filho seja esse tipo de homem, que ao ouvir o necessitado e o aflito, ele possa ter misericórdia, possa abençoar e socorrer. Olha o versículo 13. Compadecer-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. Veja que interessante. Quer dizer, Davi simplesmente pede para que Deus traga sensibilidade admirável ao seu filho, para que quando ele dê veredito, ele possa ser sensível ao pequeno, ele possa ser sensível ao desvalido, ele possa ser sensível a quem sofre, ele possa ser sensível a todos aqueles que estão literalmente arrebentados, né? E que veem no rei e na sua justiça um último sufrágio de misericórdia. Agora, veja o versículo 15, 16 e 17, né? Ele clama ao Senhor por bênçãos enormes para o seu filho, bênçãos sem fim. Olha o que ele diz: e viverá, e se lhe dará ouro de Sabá, e continuamente se farão por ele orações, e todos os dias o bendirão. Senhor, eu quero que isso aconteça com meu filho. E quem não quer, né? Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como do Líbano. Os das cidades florescerão como a erva da terra, e o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome irá se propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventuradas. Ou seja, eu quero, Senhor, tudo isso para o meu filho. Eu quero. Abençoa meu filho com um nome grande. Abençoa meu filho com possibilidades grandes de ser honrado eternamente. Abençoa meu filho com riqueza inaudita. Abençoa meu filho com alimento. Eu quero que eternamente o nome dele seja lembrado. E aí é óbvio, Salomão terá seu nome eternamente lembrado. Você sabe que, de até determinado modo, Deus deu a Davi o que ele pedia? Tanto é que até hoje, ímpios, quando pensam em alguma solução a mais justa possível, eles dizem solução salomônica, né? Se referindo a Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo e trouxe decisões assim fantásticas a problemas humanos terríveis, como no caso daquelas duas mulheres que disputavam uma criança, dizendo as duas que eram filho, todas as duas dizendo é meu filho. Agora, a gente vê que isso se cumpre em Cristo, né? Isso se cumpre em Cristo. Mas Salomão atingiu muito ouro, Salomão atingiu muita prata, Salomão atingiu muita grandiosidade, um nome muito forte e grande. Em razão de quê? Em razão de um pai que orou por ele. E por fim se diz: bendito seja o nome do Senhor, o Deus de Israel. Estou no versículo 18. Que só ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se a terra da sua glória. Amém, amém. E aí findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé, né? Então vem no final uma doxologia, uma conclusão e um louvor a Deus, certo que Deus ia responder esta linda oração. Meus irmãos, eu pessoalmente creio que esse salmo é de Davi. Estou no meio da rapaziada que acredita que Davi escreveu esse salmo. Tudo bem que amanhã eu vou defender o ponto contrário, com todo carinho e todo amor, sem nenhum problema. Agora, deixa eu terminar essa primeira visão do Salmo 72 dizendo para você:
Quantas horas você ora por teu filho? Pelo que você ora pelo teu filho? Como é que você intercede por tua casa? Porque eu creio que o Salmo 72 é de Davi e eu creio perfeitamente que o Senhor respondeu. Se você olhar na palavra de Deus, ponto a ponto, você verá que o Senhor respondeu cada uma das partes da oração de Davi. E o que eu acho bonito é que o Senhor responde. O Senhor responde. É lógico que Davi estava pedindo muito mais do que Salomão poderia ter. Mas Davi mal sabia que ele estava pedindo pelo seu filho, que viria exatamente 1000 anos depois, chamado Jesus Cristo. De Davi para Jesus, irmãos, são 1000 anos. Então, 1000 anos depois veio quem? Veio o grande filho de Davi, Jesus Cristo, nascido de Maria, sem intervenção de José. Mas José, por ser o pai adotivo de Davi, José, que era também da descendência de Davi, recebe Jesus e Jesus também se torna filho de Davi. E o que eu acho lindo é exatamente o seguinte: Davi mal sabia que não estava orando só por Salomão. Davi não sabia, mas estava orando pelo grande filho dele que viria. E no milênio, toda esta oração de Davi se cumprirá. E na eternidade ela alcançará os seus efeitos mais poderosos. Então, quando você orar pelo seu filho, não se preocupe se você estiver exagerando um pouquinho. Deus saberá dar às suas gerações as devidas bênçãos até que chegue aquele momento perfeito em que o máximo que for possível a sua geração receber, Ele vai dar. Ele vai dar. Não foi tudo que está aqui que Ele deu para Salomão, mas em Cristo se cumpriu todo o pedido de Davi. Então, vamos orar. Você sabia que essa semana nós estamos, sim, semana do dia 14 em diante, né? Então, 14 em diante, nós estamos orando toda noite aqui na igreja, 14, 15, 16, 17, 18, ou seja, a semana inteira. Vem orar, vem clamar ao Senhor. É uma semana de oração aqui à noite, nós estaremos clamando. Vem clamar por teu filho e o Senhor vai abençoar. Nunca deixe de pedir ao Senhor pelos seus filhos. Veja direitinho o que eles precisam. Identifique como Davi aquilo que ele necessita naquele momento e o que vai necessitar depois na vida. E não tenha vergonha de pedir. Afinal de contas, quem vai pedir pelos nossos filhos, senão nós, não é? Aqui, Pastor Gedeon Júnior. Foi uma alegria ter você comigo. Tenha um dia maravilhoso. Que o Senhor esteja com você. E amanhã, o Salmo 72 por um ângulo diferente. Que coisa linda, a palavra do Senhor. Beijo, um grande beijo. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de partilhar a palavra contigo. E agradecer por você estar me ouvindo. E louvar ao Senhor pela vida de nossa pastora presidente, pela confiança dela e pela confiança do ministério. Beijo, beijo, beijos a você. E a paz do Senhor. E até amanhã.